Boa tarde, meus amores! Hoje a nossa aula de geografia. Vamos fazer a correção da nossa atividade da página 77, ok? Vamos lá. A primeira questão fala assim: complete. A região Nordeste apresenta em toda a sua extensão a planície costeira, com a presença de acidentes geográficos. Suas praias são visitadas o ano inteiro por causa das suas águas quentes e suas belezas tropicais, certo? Questão 2. Quais são os acidentes geográficos que podemos encontrar na planície costeira? Encontre no diagrama arrecifes, atóis, dunas, ilhas, baías, abrolhos, baixadas montanhosas, barreiras, cabos, certo? Escarpas. Deixa eu ver se tem mais alguma. São 10. 10 palavras, certo? Então tem abrolhos, barreiras, baías, ilhas, dunas, escarpas, cabos, baixadas montanhosas, atóis, arrecifes e só, certo? Então, quem encontrou essas está corretamente. Certo. Questão 3. Caracteriza o relevo da região Nordeste. O relevo nordestino é caracterizado por planaltos, planícies e depressões, certo? E a quarta questão. Fale um pouco sobre o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema está ao leste. Ele impede as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região, certo? Então, aí foi a correção da nossa atividade anterior, que foi sobre o relevo e hidrografia da região Nordeste. Agora nós iremos ver o clima da região Nordeste, certo? O Nordeste é caracterizado pela escassez de chuva, que provoca a seca, pois a região está localizada na zona intertropical da Terra. Devido à grande quantidade de raios solares, a temperatura é muito elevada durante o ano todo. E as chuvas não são bem distribuídas no decorrer do ano. Há no território nordestino 3 tipos de clima: o tropical, o semiárido e o equatorial úmido. Certo? Então, esses são os 3 tipos de climas da região Nordeste: tropical, semiárido e tropical úmido. Clima equatorial úmido é identificado em uma restrita parte da região, localizada a oeste do Maranhão, e sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas
abundantes. Clima semiárido. Abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e existe ocorrência de estiagem prolongada. Clima tropical. Ocorre no litoral de todos os estados da região. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa, né? Que nós chamamos de verão e inverno. Então, é dividido em essas duas estações aí, né? Que é a seca e uma chuvosa. Então, aqui está o clima da região Nordeste. Não é isso? Que o território nordestino tem 3 tipos de clima. Quais são? O tropical, o semiárido e o equatorial úmido. Certo? Agora vamos para a página 79, onde tem as sub-regiões do Nordeste. Devido às diferenças de relevo, vegetação, ocupação humana e clima, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Meio Norte. O Meio Norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o sertão. Apresenta 2 tipos de clima. Próximo ao sertão, o clima é quente e seco. Próximo à floresta, o clima é quente e úmido. Certo? Zona da Mata. A Zona da Mata corresponde à faixa litorânea nordestina, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. A zona recebeu esse nome porque era totalmente ocupada pela Mata Atlântica. Essa área atualmente é a mais povoada, certo? Agora vamos para o Agreste. A sub-região do Agreste é uma área intermediária entre o litoral úmido, zona da mata, e o interior de clima semiárido, sertão. A agropecuária praticada nessa área é bastante desenvolvida e fornece produtos para todo o Nordeste, certo? Sertão. O sertão é a maior das sub-regiões. A maioria dos estados nordestinos tem área nessa porção regional. As chuvas são irregulares e escassas. Existem constantes períodos de estiagem. A vegetação típica é a caatinga, certo? Agora vamos para a vegetação. No Nordeste, a cobertura vegetal apresenta variadas espécies. Ao longo das áreas litorâneas são encontrados mangues, vegetação de dunas e etc. Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, encontra-se a caatinga, formada por árvores baixas de galhos retorcidos com poucas folhas e por vários tipos de cacto, certo? Em locais em que ocorre o clima tropical, como no centro-oeste da região, em trechos dos estados da Bahia, do Piauí e do Maranhão, é encontrado cerrado formado por pequenas árvores e arbustos.
extremo oeste, onde o clima é tropical úmido, a vegetação encontrada é a Mata Atlântica, floresta tropical em pequenos trechos do litoral, hoje muito devastada, e na porção centro-oeste temos a ocorrência da Mata dos Cocais, abrangendo principalmente os estados do Maranhão e do Piauí, com predomínio do babaçu, da carnaúba e do buriti. Conheça mais características de cada vegetação da região Nordeste. Mata Atlântica, também é conhecida como floresta tropical úmida. Podia ser encontrada em toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas hoje, devido ao desmatamento, só existem 5% da mata nativa. Mata dos Cocais. Formação vegetal de transição entre os climas semiárido, equatorial e tropical. As espécies principais são o babaçu e a carnaúba. Os estados abrangidos por esse tipo de vegetação são parte do Ceará, o Maranhão, o Piauí, o Rio Grande do Norte e o Tocantins, na região norte. Cerrado. O Cerrado ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul do estado do Maranhão e o oeste da Bahia. Apresenta árvores de baixo porte com galhos retorcidos no chão. É coberto por gramíneas e apresenta um solo de alta acidez. Caatinga, vegetação típica do sertão. É composta por cactos, como o mandacaru, o xique-xique e a barriguda, que conseguem acumular água e sobreviver em ambientes secos, certo? Vegetação litorânea. Podemos incluir os mangues, um riquíssimo ecossistema, local de moradia e reprodução dos caranguejos e de várias espécies de crustáceos e peixes, sendo um local importante para a preservação de rios e lagoas. Também podemos incluir as restingas e as dunas, que são cenários bem conhecidos no Nordeste, ok? Então, aí nós acabamos de ver o clima, é isso? O clima da região Nordeste, que é tropical, semiárido e equatorial úmido, certo? Nós também vimos as sub-regiões do Nordeste. Quais são as sub-regiões do Nordeste? Meio Norte, Zona da Mata, Agreste e Sertão, certo? Então existe 4 sub-regiões, não é isso? Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Também vimos um pouquinho sobre a vegetação, né? E algumas características de cada vegetação da região norte. A Mata Atlântica, né? Mata dos Cocais, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea. É isso? Então, nós também vimos um pouquinho sobre a vegetação da região Nordeste, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Coloque V para as frases verdadeiras
e F para as falsas. O clima tropical litorâneo é frio e quente, dependendo da estação do ano. Essa afirmativa aí, essa frase aí é verdadeira ou frase? Ou falsa? Verdadeira ou falsa essa frase? No Maranhão encontramos o clima equatorial, que abrange grande parte da floresta amazônica. Essa frase é verdadeira ou falsa? Alguns estados do Nordeste apresentam também um clima muito frio, com presença de neve. Verdadeira ou falsa? O clima semiárido é encontrado na região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas o ano todo. Verdadeira ou falsa? Questão 2. Ligue corretamente as colunas equatorial, tropical, litorânea e semiárido. Vocês irão ligar aí, certo? Questão 3. Quais tipos de vegetação podemos encontrar no Nordeste? Foi o que a gente acabou de estudar. Quais os tipos de vegetação que podemos encontrar no Nordeste? Questão 4. Por que a vegetação do Nordeste é muito variada? Por que a vegetação do Nordeste é muito variada? E a questão 5. Qual é a vegetação característica das regiões de clima semiárido? É a? Aí vê qual é e coloca, tá? Qual é a vegetação característica das regiões de clima semiárido? Eu só vou olhar aqui qual é a vegetação do clima semiárido e colocar, certo? Terminando, pode enviar foto para a tia ou qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, beijos e até amanhã.